Olá, eu sou o irmão Heleno Lopes. Nós estamos refletindo sobre as virtudes do nosso personagem bíblico, que daremos continuidade hoje com a virtude da espera da consolação de Israel. A espera da consolação de Israel. Mas o nosso personagem, ele tem um olhar diferente do que a maioria dos hebreus tinham. Nós temos que observar o que é que os judeus esperavam. Os judeus esperavam um Messias, que significa Salvador. Para salvar de quê? Governava Roma, naquele período que Jesus nasceu até a sua paixão, Augusto ou Augustus, que dominava a Galileia, que dominava a Judeia, enfim, que mantinha o poder. E como todo processo de dominação é um processo de extorsão. Está muito claro nos evangelhos como é que agiam os cobradores de impostos e etc. Havia um governador, mas era um governador postiço, era Herodes. Governava, mas não mandava porque ele estava submetido à ditadura, à dominação romana. Inclusive, existe a famosa passagem da moeda. De quem é esta moeda? De César. César era o governador da época. Portanto, depois César foi substituído por Tibério, mas a mentalidade e a metodologia de extorsão na Palestina continuava a mesma. Mas qual era o olhar de Simeão? O olhar de Simeão é interessante porque é o que nos interessa de maneira imediata. Ele esperava o Salvador do mundo do ponto de vista espiritual. E assim é que localizamos 5 profetas que falaram sobre este reino e sobre este rei que estava para nascer. Cada um falou de um aspecto de como seria a vinda deste rei, deste Messias. O primeiro dele que nós encontramos é o que determina o lugar onde este Messias nasceria. Nós vamos encontrar em Miqueias, capítulo 4, verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade. Que coisa linda, porque nós encontramos aqui já uma indicação clara da Trindade. Nenhum rei que nasceu em Israel vem desde a eternidade, desde os dias da eternidade. Então, esta compreensão Simeão tinha de que aquele menino que estava nos seus braços era realmente o Messias Salvador da humanidade, não só de Israel, não só do Judá, não só da Palestina, mas de toda a humanidade. Então, este profeta diz o lugar onde Jesus nasceu. E, de fato, foi o que aconteceu do ponto de vista histórico. Um aspecto que a gente tem que observar é que alguns ateus negam a existência de Jesus, e Jesus é um personagem histórico no espaço e no tempo. Basta estudarmos a história da época, a política da época, que não há como negar a inexistência do Senhor Jesus.
Mas vamos para o outro profeta, Jeremias. Jeremias avisou que Jesus seria descendente da casa de Davi. Nós vamos encontrar lá em Jeremias 23, 5. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça da terra. Vale salientar, observar isto, da terra, não era só daquela terra onde ele nasceu. Então, seria, de acordo com o profetismo, um juiz universal. Vejamos outro profeta, são 5. Daniel informa aos hebreus daquela época sobre o quanto tempo levaria para o Senhor Jesus vir. E vem a famosa contagem de tempo que algumas igrejas fazem, e fazem uma matemática e dizer o tempo das semanas que nós vamos encontrar lá em Jeremias 23, 5. Já lemos aqui, Jeremias, eis que vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, e isto é o rei, e ele reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça. Jeremias, já vimos. 3. Daniel. Daniel é que trata da questão do tempo relacionado às semanas, que não é só o 25, mas já começa no 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Aí vem o 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações, perdoe-me, e reedificação, mas em tempos angustiosos. Os adventistas se pegam muito nesta contagem de tempo, eles fazem uma matemática, e eu não estou para criticar, são estudos que são feitos, estudos proféticos que são feitos em relação a estas semanas, as 70 semanas. Há livros só sobre esse assunto, entendeu? Das 70 semanas. Portanto, o que nos interessa aqui é que um profeta determinou o tempo de quando seria a chegada deste renovo, deste rei, para salvar a humanidade. Nós temos aqui Daniel 9:25, vamos para outro profeta, Zacarias. Zacarias trouxe a imagem da entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, lá em Zacarias 9:9. Zacarias 9:9. Vamos ver se a gente encontra. Zacarias, quando ele diz que o Senhor Jesus virá em um jumentinho,
é uma previsão, é uma profecia, e de fato, literalmente, esta profecia acontece conforme previsto em relação à vinda do Senhor Jesus. Então, esta era a forma de olhar de Simeão. Simeão vivia no templo, sabemos. Simeão conhecia as Escrituras, portanto, ele não tinha dúvida de que aquele Messias não era um Messias guerreiro de espada, de sabre, mas era aquele Messias que viria para ser o Salvador do mundo. 11:10. Então nós encontramos 11:10. Tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança, a nova aliança que ele iniciou, e que eu fizera com todos os povos. Aqui ele fala da aliança, mas o texto propriamente dito fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vejamos o verso 13, que nos diz: Então o Senhor me disse, arroja isso ao eleito, este magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei no oleiro na casa do Senhor. Profecia de Jesus em relação às 30 moedas e ajudas. Zacarias traz várias realidades sobre a situação profética do Senhor Jesus. Bom, o texto que nós citamos, principal, é aquele que dada a luminosidade, a questão do refletor aqui, que é profissional, não sei mexer nisso. Entendeu? Então, vamos ver. Zacarias trouxe a imagem da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, como pobre. Vamos a Isaías, que anuncia os milagres em 35:46, e Isaías 55, de 5 a 7, é a figura do servo sofredor. Isaías é quem tratou muito bem a questão de Jesus como servo sofredor. Mas vamos ver o que diz aqui. Eis que eu dei por testemunho aos povos. A profecia não diz somente a Judá ou Israel, etc. Como príncipe governador dos povos. Esta era a mentalidade do nosso personagem. Ele estava esperando a consolação de Israel na pessoa do nosso Senhor Jesus. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. E aquele versículo maravilhoso que já preguei muito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Notem a contradição. Um Messias que vem para o perdão. Não era um Messias que vinha para a guerra. Não era um Messias que vinha lutar contra Roma
e a extorsão do poder de Roma sobre Israel. Mas era aquele Messias Salvador da humanidade. Esta era a esperança de Israel que Simeão esperava. Portanto, Jesus leu na sinagoga de Nazaré o versículo de 1 e 2 do capítulo 61. Do capítulo 61, ele constatou isso para provar que ele era o Deus. Aquele que era esperado e que era desejado de todas as nações. Ele veio e abriu o livro da lei na sinagoga e leu: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O verso 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança, o dies irae, do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Bom, aqui está. Aquele Jesus, aquela consolação de Israel que era esperado por estes dois aspectos. O aspecto político, talvez até partidário, com a missão de resgatar o povo de Israel da opressão romana que dominava naquele momento. Já dissemos que havia um governador postiço. O Herodes não mandava absolutamente nada, ele apenas obedecia à lei de César Augustus, também César é um título, e também que depois foi substituído por Tibério. Repassando só, para terminarmos, 5 profetas falaram sobre a vinda de Jesus. E Simeão vivia manipulando as escrituras no templo, ele tinha plena consciência deste reino espiritual do Senhor Jesus, que vinha também contra os oprimidos, entendeu? Porque havia opressão de todos os níveis em Israel, desde a extorsão romana até as extorsões do templo, a exploração do templo, a política partidária dos fariseus, que eram os intelectuais que manobravam a religião daquela época. Só repassando os profetas. Miqueias previu o lugar. Jeremias avisou que Jesus seria descendente da casa de Davi, uma descendência nobre, né? Davi foi rei, ou é rei. Daniel informa o tempo, a questão das semanas, que são transformadas em anos, de acordo com os intérpretes, até a chegada dele, do Senhor Jesus. Zacarias trouxe a imagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E, por fim, Isaías trata da questão do servo sofredor. Aquele que foi moído pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. Quando passou o filme, um dos filmes mais completos sobre a paixão do Senhor, padres morreram no cinema, pastores morreram no cinema. Sim, mas está na profecia que ele foi moído, esmagado pelas nossas transgressões. Então esses pastores, esses padres, esses líderes não conheciam a Bíblia, só vieram ver a partir do filme, mas aqui está, nós vamos encerrando o ciclo de reflexões sobre o nosso personagem, porque teria que falar sobre uma das virtudes dele, que seria cheio do Espírito Santo. Eu não me sinto com coragem
Eu podia até pesquisar biblicamente, mas eu acho que é mistérios. Aqui mesmo dos textos que foram lidos ou que foi lido, trata da questão de mistério, né? Assunto que a gente não pode esperar, ou melhor, não pode explicar, é a questão da mística, da linguagem mística que já falamos na live anterior. Mística se sente, mística não se explica. Os mistérios de Deus, os mistérios dos sacramentos, dos quais somos revestidos, não tem palavra para explicar. A gente só pode pedir a Deus, orar e sentir. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado. Alguns irmãos estão assistindo mesmo no trabalho. Para mim isso é gratificante, porque não para vaidade pessoal, mas para a gente saber que nós estamos contribuindo na reflexão da palavra de Deus, que é a nossa base de vida, a nossa base de razão de ser neste mundo. Paz e bem, franciscanamente, e até a próxima. Eu sempre gosto de pegar um texto e daí sair refletindo, para não ficar coxa de retalho, fala uma coisa hoje, fala outra amanhã. Então, geralmente, quando eu fazia pregações semanais, semanas de evangelismo, eu fazia de maneira temática. Pastor ou padre, qual assunto que o senhor quer que a gente fale? Fale sobre a salvação. Então, uma semana inteira, de segunda a sexta, a sábado ao domingo, sobre a salvação. Um retiro, já preguei retiro. Qual é o tema do retiro? Porque quem nos chama é quem sabe o que é que quer refletir durante a semana do retiro, para que aquilo ali fique de maneira impregnada na mente do fiel, do participante, das palestras e das reflexões. Mais uma vez, paz e bem, e até a próxima.